voltar um pouquinho, né, na escolinha, que você citou de passagem aí. Bom, era um programa diário, foi um programa de um sucesso absurdo. Como é que foi perder o anonimato? Eu acho que você começou a perder o anonimato a partir a partir da escolinha, não foi? Foi. Como foi comecei a perder, eu diria, comecei a ter uma projeção popular com a televisão, claro. E principalmente com a escolinha, quando eu fiz o Seu Fininho, que era aquele personagem que eu criei o bordão, meu querido, eu te amo, né? E depois, essa popularidade aumentou muito quando eu fiz o Quinto dos Infernos, o Dom João VI. Eu também quero falar dele. Vamos lá, mas vamos lá. E na escolinha, quando eu comecei a ficar popular, eu tenho um primo muito querido que já naquela época disse assim, Dedé, você tem que tomar cuidado agora com o que você vai fazer com a sua popularidade. O que você vai fazer com o ficar famoso? Né? Porque tem dois caminhos, né? A popularidade te dá uma coisa que reforça lá o ego, que é você ser reconhecido, abrem portas, você bebe de graça aqui, vai para um hotel ali de graça, tira uma foto e tal. Tudo bem, faz parte. Não me interessa mais, muito pelo contrário hoje em dia. Mas tem um outro caminho, que é através da popularidade, você melhorar a sua condição como ser humano e, de alguma forma, ser instrumento para melhorar a condição do outro. Né? As pessoas, quando me veem na rua... Né? Oi? É preciso estar preparado também, né? Exatamente. Por quê? Estava conversando outro dia com as minhas filhas isso. Porque quando a gente fala em popularidade também é engraçado, porque um ator famoso no Brasil, ele é muito conhecido no Brasil, né? No Rio, em São Paulo, em Porto Alegre, talvez na Argentina, no Uruguai. Mas o resto do planeta, vamos falar sério, é diferente de você ser um ator conhecido no cinema mundial, por exemplo. Né? Quando a gente fala de um grande esportista, né? Uma pessoa que é reconhecida no planeta. Então, a televisão, a gente tem que tomar muito cuidado também com essa popularidade, porque as pessoas confundem e acham que são famosas. A maioria se confunde. Acha que entrar no supermercado e ser reconhecido é ser famoso. Entende? Isso é um caminho que não me interessa absolutamente. Agora, quando eu entro num lugar, sou reconhecido, essa pessoa se aproxima de mim e busca alguma coisa, eu acho que, enquanto função social do artista, eu tenho que dar esse retorno para ela de alguma forma. Entende? De que forma essa criança que me viu fazendo a escolinha e hoje em dia é um adulto, quando me vê na rua, eu sou uma espécie de figura em que ela se espelha de alguma forma. Então, eu tenho que tomar cuidado com as coisas que eu falo, com a forma que eu trato as pessoas e, principalmente, aí vai a síntese do que eu estou querendo dizer, é usar a minha popularidade para transformar o mundo para melhor, de alguma forma. Seja gastando, sendo instrumento de passagem desse dinheiro, dessa fama, para melhorar a condição dos seres humanos. E estou te falando isso, amigo, juro por Deus, não é demagogia, não. É um projeto de vida. Estou falando do meu coração. Dá para perceber. Eu estou querendo usar isso para melhorar a condição humana das pessoas, desenvolver
o reflorestamento, a refaunação, partindo do meu aprimoramento e o meu aperfeiçoamento. O Stanislavski tinha uma frase que era a seguinte: o teatro é como a vida, né? O Domingos sempre dizia isso. E o Stanislavski dizia: se o teatro com T maiúsculo, não serve para aprimorar e engrandecer o homem, com H maiúsculo, este homem não serve para o teatro. Ou seja, o teatro só nos serve na medida em que nós possamos nos aprimorarmos e nos engrandecermos como ser humano. Perfeito. E a partir desse aprimoramento e desse engrandecimento como ser humano, nós possamos, através da nossa arte, melhorar a condição do mundo. Perfeito, perfeito. Dentro da minha medida, fazendo o que eu posso. Sim, sim. Que também é o segredo. Não querer fazer além do que pode. Né? Exatamente. Agora, você falou aí, a pessoa popular, o artista, o grande esportista, ele é um formador de opinião. Eu acho que isso é uma responsabilidade muito grande. Sim. É do que você está falando aí. Como é que você vê essa polarização em que as pessoas brigam para ter sua opinião política prevalecendo em relação à outra? Terrível. Independente de lado, tá, André? Não estou te perguntando de que lado você está, mas eu falo dessa polarização que a minha é uma coisa que incomoda. Eu acho terrível. Nós, quando começamos a conversar, falávamos o quanto é terrível um adolescente ou um jovem ter que decidir o que é que ele tem que fazer, isso ou aquilo. Eu acho terrível a gente achar que a nossa ideologia ou convicção política ou os nossos pensamentos, as nossas certezas sejam as melhores que existam. Muito pelo contrário. Eu acho que aí vou voltar um pouco para falar do artista. O artista tem que ser humilde e generoso. Então, a gente tem que ter humildade também para entender que a diversidade é maravilhosa. A multiplicidade, o multidisciplinar, o multiverso, as multi-ideias são maravilhosas. Eu acho terrível quando você diz assim, é A ou B, é direita ou é esquerda, é preto ou é branco. Não, cara, não é possível que em 2021 a gente tenha que ainda conviver com pessoas que acham que ou é isso ou é aquilo. Que isso? Que não se identifiquem com esse momento em que as pessoas ainda sofrem com o racismo, com a homofobia, com a falta de clareza de ideias políticas. Entende? É terrível a gente aceitar que, num momento tão espiritualizado desse planeta, um momento em que nós estamos vivendo uma pandemia que está o tempo todo dizendo para a gente: abre o olho, rapaz. É tudo muito maior do que isso. A gente ainda cai nessa discussão se é direita é esquerda, se é Bolsonaro ou é Lula, enfim. Entende? Não pode se pensar assim. A gente tem que abrir a cabeça, a gente tem que abrir as ideias, a gente tem que ser capaz de transformar a sociedade sempre. Se há governo, sou contra. Entende? E não há outra maneira de fazer isso sem respeito ao próximo. Com certeza. Isso aí. Isso aí é a base, né? É onde tudo se fundamenta. E partindo do respeito próprio, né? Partindo do respeito
a sua energia, não tem como você não respeitar e não reverenciar ao próximo como Deus que você é. Entende? Eu acho que é terrível a gente ainda viver num mundo onde existem crianças morrendo de fome. É terrível a gente viver num mundo onde os idosos não são respeitados, onde as pessoas sofrem porque são negras, pretas, brancas, amarelas, azuis, ou que torcem pelo Flamengo, pelo Fluminense, ou que são, enfim, que as pessoas não respeitam a opção das pessoas pela vida, porque a vida é curta. Essa vida aqui material, né, esse mundo material, ela dura no máximo 100 e pouquinhos anos. Depois vai durar mais. Mas é muito pouco para a gente se perder nessas besteiras, nesse desrespeito ao próximo, nesse desrespeito ao ser humano, à natureza, essa devastação que está sendo feita pelas pessoas, as indústrias que comandam esse planeta, 4 ou 5 indústrias que comandam isso tudo. E, como dizia o Zé Ramalho, vida de gado, povo marcado, povo feliz. Entende? Bota o gado para a direita, bota o gado para a esquerda. Porra, quando é que nós vamos ser capazes de dizer não? Vamos andar para frente. Vamos. Vamos andar para frente. Não, eu digo assim. É isso. Não vamos botar o gado para a direita, não vamos botar. Vamos andar para frente, né? Para frente, para cima, para o alto, porra. Você falou aí do Quinto dos Infernos, do seu Dom João. Primeira coisa, como é que é interpretar um personagem que já existia? Não, antes disso, peraí. A gente falou do seu Fininho. Como é que você viu o Paulo Leite, né? Esqueci o nome dele, mas sim. Como é que foi para você ver alguém fazendo o seu Fininho que você criou? É legal, porque tudo na vida é um olhar, né, que se dá, né, às coisas. Mas dá ciúminho? Quando a TV Globo me convidou para dar o licenciamento do seu Fininho, né, eu hesitei um pouco, porque a gente tem muito carinho, né? Personagens são um pouco como filhos. Sim, é isso que eu queria saber. Então, existia ali no início uma certa resistência, até porque eu ainda não conhecia o Paulo, né? Que é um ator ótimo, adoro ele, tem um trabalho muito divertido. E aí falei, bem, ok, vamos lá, lógico, bota os novos, a juventude aí para fazer. Mas quando eu assisto, eu confesso que como eu fui o criador do personagem, né? Esse personagem eu criei, eu inventei junto com o Chico Anísio, né? Quer dizer, ele criou, mas eu personifiquei o personagem, eu fui o único que fazia o personagem. Então, eu fico olhando dizendo assim, ai, meu Deus, aí o seu Fininho, isso não, seu Fininho não fazia assim, não. Seu Fininho é assado. Mas, cara, não importa isso. O que importa é que ele está se divertindo, que o personagem está continuando. Essa escolinha nova é maravilhosa. Eu me divirto demais. São atores e atrizes sensacionais. O Bruno é um craque, um parceiro, o cara que está levando a bandeira desse programa que é maravilhoso, que agrada a crianças de todas as idades. Então, eu acho que, apesar é como se você... Eu tenho 2 filhas. Quando eu vejo minha filha namorando, eu falo, mãe, oh, meu Deus do céu, será que ele vai tratar ela direito? Pelo amor de Deus, trata minha filha com carinho, com amor. E assim é o personagem, é só o que eu peço. Trata o seu Fininho com carinho, com amor. Tratando assim, bola que segue, bola para frente. Não vou fazer ele muito por aí. Mas, em compensação também, você fez o Dom João VI, e o Nanini já tinha feito no cinema.
como é que foi o teu Dom João VI? E foi um processo que, primeiro, fazer alguém que existiu. Fazer alguém que o outro ator, Marco Nanini, não é qualquer um, já tinha feito cinema. E você deu uma nova visão para ele. Né? Como é que foi o Dom João VI? Que foi aquele personagem maravilhoso. O Dom João VI também tem uma história engraçada. Eu fui convidado para fazer o Quinto dos Infernos. Um pequeno personagem que aparecia no primeiro episódio. Tá. Então, quando aconteceu a primeira leitura de elenco, eu estava presente, porque eu tinha um personagem que aparecia no primeiro episódio. Então, estávamos todos na sala da Globo, com Wolf, e na hora que íamos começar a leitura, o Tatá, nosso querido Beto Rockefeller, Luiz Gustavo, ele não pôde ir à leitura. E aí o Wolf perguntou, meu Deus, o Tatá não vai poder vir à leitura, quem é que vai ler o Dom João VI? Na hora, amigo, é o que eu te falei do telefone quando toca, tem que estar preparado. Eu levantei, eu falei, Wolf, eu leio, eu faço bem português, deixa eu ler. Ele falou, lê aí, pô. Quando eu comecei a ler, velho, todo mundo começou a rir, todo mundo começou a se divertir. O Wolf, o olho dele brilhou. E eu lendo, envolvido. São essas coisas que baixam, né? Aí eu lendo, envolvido, me divertindo, todo mundo rindo pra cacete, acabou a leitura. Ok, então quarta-feira vamos ler de novo, porque o Tatá vai vir e tal. E pronto, ali eu falei, bem, eu li, me diverti, mas quarta-feira o Tatá vai estar aí, eu vou voltar para o meu personagemzinho, né? Quando chegou na quarta-feira, novamente o Tatá não pôde comparecer, porque ele estava com um problema de saúde. Aí o Wolf, Dedé, faz o seguinte, enquanto o Tatá não vem, vai lendo para mim, fica distandinho do Tatá. Falei, pô, legal, beleza. Aí eu comecei a ler, e cada vez mais envolvido, as pessoas se divertindo cada vez mais, e nem começou a torcer para eu fazer o personagem. Entende? Aí, daqui a um tempo, o Tatá disse, olha, eu não vou poder fazer porque nós vamos filmar externa para cacete, num verão danado, aquelas roupas, eu não vou conseguir, eu vou passar mal. E aí criou-se um problema ali. Caraca, ele definitivamente não vai mais poder fazer o papel. E eu era um desconhecido para fazer esse personagem. Aí começamos a fazer as leituras, até que eu fiz um teste. O Wolf chegou, Dedé, eu quero fazer um teste com você para apresentar a direção da emissora. Porque eu quero que você faça, mas não sou eu que vou decidir. Quem vai decidir é a direção. Falei, lógico, vamos embora. E quem dirigiu o meu teste foi o Avec, o Alexandre Avancini, filho do Walter. Eu conversei com o André esses dias. Pois é. Então, irmão da Andréia. E aí o Avec me dirigindo, como o Avec era o diretor assistente do Wolf, me dirigiu muito, né? Faz isso, faz aquilo, faz assado. Eu, Carlos Gregório e John Herbert. Aí, eu fazendo ali o Dom João nervoso, fazendo aquelas coisas durinhas como a Vancini tinha me falado. Aí, de repente, eu ouço no talkback do estúdio assim, espera aí que eu vou descer. Era o Wolf. Falei, fudeu. Quer dizer, danou-se. Vai me dar um... Pô, já era. Não sei, porque eu estou sentindo que não está rolando. Aí o povo chega para mim no ouvido e fala assim, o que está acontecendo? Por que você não está se divertindo? Porra, você se divertiu pra cacete na leitura. Por que está adulto? Você não está se divertindo aqui por quê?
Falei, pois é, vô. Falei, eu tô com medo e tal. Ele falou, não, André, faz o que você quiser. E voltou para a suíte. Aí, amigo, com o aval do diretor-geral, eu voltei a ser aquele Da leitura. gaiato das leituras. Aí todo mundo começou a ir, os câmeras. Eu tenho como termômetro muito a rapaziada da pesada do estúdio. Quando você faz comédia ou alguma coisa e o cabo man, o câmera, acham legal, é porque está legal. Porque os caras estão ali, ó, 24 horas por dia, 500 anos. Quando ele olha, ele tem... Pô, ele olha, né? Aí passou uma semana, nada. 2 semanas, nada. Até que um dia, novamente, o telefone tocou. Era o Wolf. Dedé, eu vou apostar no teu pescoço gordo. Tu vai fazer o Dom João VI. Divirta-se! Pedro! Pai! É assim que choras a morte da tua avó. Tu não és mais meu filho, vagabundo! Pai, calma. Também não é pra tanto. Ah, não! Daqui a esta hora da manhã na cama com 2 cachopas e tu querias o quê, Pedro? Que eu me sentasse e batesse palmas para ti? Aí pronto. E alavancou tua carreira, né? Hein? E alavancou tua carreira na TV. Ali decolou, né? Ali decolou, porque eu tive a honra de ser dirigido pelo Wolf Maia. E também a honra de contracenar com Bete Lago, John Herbert, Carlos Gregório, Zé Wilker, que eram o núcleo que transitava ali comigo. E todos eles, sem exceção, me deixavam à vontade. Teus filhos eram o Pasquinho e o Caco, né? Era, Pasquinho e Caco. Depois eu fiz uma parceria com o Pasquim, de longa data. A gente fez o Kubanacan, depois fizemos um espetáculo do Bosco Brasil, chamada Belardo e Berilo, com direção do Ricardo Kossovski. O Pasquim passou a ser um grande amigo, um grande praça e um excelente ator para a gente trabalhar, para a gente viajar, fazer teatro. Gente, né? Muito boa. Ô, Dedé, me diz uma coisa, como é que você faz a composição dos seus personagens? De dentro para fora, de fora? Por exemplo, o Dom João VI você deve ter estudado a vida dele, né? Assim, aí também respondendo a pergunta de como é que eu construí aquela personagem. Fundamentalmente me divertindo, estudando, e eu procuro me alimentar sempre de muitos filmes, portanto, assisti muito ao Nanini, assisti todas as obras relacionadas à história do Brasil daquela época, desde o Independência ou Morte, do Tarcísio lá, anos 70. Então, eu procuro assistir o máximo de filmes, ler o máximo de livros, ouvir o máximo de música e me alimentar desse imenso material. E acredito sempre que, ao se alimentar desse material, ao me alimentar desse material, quando eu estiver estudando personagem, isso tudo vai aparecer de algum jeito, né? Nosso consciente, nossa inconsciente, vai armazenando informações e intuitivamente vai saindo, vai aparecendo quando você vai construindo. Mas eu acho que a síntese da construção do meu personagem foi me divertir e me aprofundar na história e na linguagem do Carlos Lombardi também, do Wolf, porque ali, naquele início, eu também pude representar na televisão de uma forma mais dramática, mais teatral, porque o personagem me permitia isso. Uhum. E a minha direção também. Então, assim, unir o útil ao agradável, cara. E eu tinha uma responsabilidade, como você disse, grande, porque tinha o Nanini no cinema
E a primeira fase do Dom João VI foi o Cássio Gabos Mendes, o Cassinho, que é um cara que eu adoro, que eu sou fã, que eu admiro muito. Eu falei assim, porra, o Cassinho faz a primeira fase e eu entro no... Eu vou ter que entrar, cara, porra, com o pé na parede, na porta, porque como é que eu vou? Cássio Gabos Mendes levanta a bola, eu vou ter que entrar cortando. E aí eu chutei o balde e falei, velho, apoiado pelo Wolff, falei, vou me divertir, eu vou fazer. E isso foi introjetando, e assim foi. Foi um imenso sucesso, foi um momento, um divisor de águas na minha carreira, com certeza, com certeza. Você estava me contando que você produz as suas peças e você produz hoje os filmes que você faz. Como é que você escolhe os textos? Geralmente, por exemplo, agora nós estamos muito motivados a fazer Macbeth, de Shakespeare. Então, eu escolho os meus textos da seguinte forma. Quando não é um clássico, e para os clássicos, eu já fiz muito Brecht, Shakespeare, mas o que acontece com esses personagens desses clássicos é que eles têm uma idade certa para você fazer. Entende? Eu não poderia fazer o Rei Lear, por exemplo, com 20 anos de idade, com 30 anos de idade. Agora eu estou começando a entrar numa fase para fazer um Lear, por exemplo, aos 60, 70. Né? Eu fiz o Iago com 35 anos. Fiz o Iago no Centro de Demolição e Construção do Espetáculo. Eu fiz Romeu e Julieta, o Capuleto, com 30 anos. Então, os clássicos que me interessam, e são muitos, eu procuro escolher muito pela minha idade em relação ao personagem que eu vou representar. Então, agora eu quero fazer o Macbeth. Então, nós temos um projeto de eu ser o Macbeth e a Lolo, a Heloísa Perissé, com quem eu fui casado, fazer a Lady Macbeth. Então, os clássicos eu vou muito por aí. A idade, pelo personagem. Pelo personagem que eu quero representar, e se eu já estou na época boa, madura para fazê-lo. Fora isso, o meu interesse naquele momento. Por exemplo, quando eu fiz Gogol, Diário de um Louco, eu estava muito interessado no Arthur, eu estava muito interessado no Gogol. Então, começo a estudar, começo a pesquisar, e quando eu sinto que bate no meu coração, eu imediatamente ligo para o Ricardo e falo, Ricardo, estou com vontade de fazer isso. E ouço ele, me aconselho com ele. E quando ele encaixa a ideia, quando ele diz, porra, vamos fazer então, aí é a certeza que eu tenho de que aquela escolha é uma escolha boa, porque ele conhece muito o meu ator. E ele é um amigo de longa data, então ele é capaz de ser sincero comigo e dizer, não faça porque não é a hora. E ele é mais experiente, ele é doutor, professor, mestre em teatro. Né? Então, eu me apoio e confio muito nesse olhar dele também, quando eu pretendo fazer um texto. Os de cinema, quando eu falo que eu produzo cinema, eu produzo meus curtas-metragens. Eu ainda não produzi e dirigi nenhum longa ainda. Mas já tenho 4 curtas-metragens. Todos eles eu escrevi, à exceção do primeiro, que o Jaime Periar, meu grande amigo Jaime Periar, meu grande amigo também, que é um ator fantástico. Fez um espetáculo meu. Ah, é? Que maravilha. O Jaime, além de ser um amigo do meu coração, eu considero top de ator.
Então, ele estará pessoa certamente bárbara. em todos os meus projetos, todos. E quando eu fiz o meu primeiro filme, escrito pela Graziella Moraes, chamado Estado de Alerta, que era a história baseada na história do Iberê Camargo, não sei se você lembra, que era um pintor antigo, que saiu para comprar um cigarro e achou que o cara estava assaltando ele, lá nos anos 80, já andava armado, com medo da violência, ele tirou o revólver e matou o cara. Então, eu queria falar sobre essa temática, de que forma a violência, desde lá, já influencia o nosso viver, né? Como é que um artista deixa o seu ateliê, substitui o pincel, aquele momento em que ele está transcendendo, que ele está criando, e vai comprar um cigarro na esquina já com uma arma na capanga, porque já está temerário da violência, e se sente tão afetado com uma briga, uma discussão, que faz ele reagir e matar as pessoas. E aí convidei o Jaime, evidentemente, para ser o artista. E o Jaime, cara, ele é campeão. Ele é um ator, assim, um mestre. E adoro, Jaime, eu adoro, Jaime. Então, eu escolho também os meus textos, ou escrevo os meus textos, muito para o ator que vai fazer. E também faço os meus filmes. Como eu te disse, eu sou do bilheteiro ao diretor. Então, eu também faço de ator, edito, monto. E também... Aí depois fiz outros filmes, que esses eu escrevi mesmo. Como eu te disse, eu começo... Eu não tenho a técnica da escrita, mas tenho ideias e instinto. Então, agora eu estou começando a entrar nessa seara, vamos chamar assim, da escrita. E tenho me divertido muito com isso. Tenho gostado muito. Agora, é muita disciplina também, né? Tem que ter muita disciplina para você escrever. Você tem que falar, não, agora eu vou escrever. Pá. E nesse ponto, eu ainda não consegui ser muito disciplinado para a escrita. Então, eu vou assim, quando me vem a coisa, eu vou lá e... Então, é isso. Quer dizer, assim eu escolho meus textos. Ora pelo personagem, ora pelo autor com quem eu quero trabalhar, ou então por aquele ator que eu quero ver representando aquela personagem. Olha, Zé, a gente está, infelizmente, tendo que acabar, porque tem muita coisa para falar, mas eu tenho que fazer algumas perguntas ainda. Faça. Eu vejo que no teu trabalho, a gente não falou nem de Tropa de Elite, que foi um personagem fantástico, mas eu vejo que no teu trabalho você, mesmo quando o personagem... Você fez um vilão na TV Globo, não lembro que novela que era, mas eu fiz muitos vilões, eu gosto dos personagens marginais. Então, mas você sempre coloca muito humor nos seus personagens, até nos vilões. Isso é estilo, isso é intuitivo, isso é o quê? Eu acho que parte de uma intuição e acaba virando um jeito de fazer, um estilo. Eu acho que o humor é a principal coisa que existe. A gente tem que ter sempre um olhar bem-humorado. E eu sou um ator que transito bem, tanto no humor quanto no drama. Sim. E não faço a estética galã. Absolutamente, nunca fiz. Então, procuro sempre personagens fora dos padrões, né? Mas eu acho que a intuição cria esse balanço entre o humor e o dramático dos meus personagens. Quando eu quero uma coisa ou outra, eu tenho que me disciplinar, eu tenho que me policiar. E, geralmente, eu peço para o diretor. Eu falo assim, olha só,
Quando você achar que eu estou over, ou estou muito humor, ou muito coisa, me ajuda, porque eu ainda estou aprendendo. Isso é genial, cara. Aos 60 anos, a gente está sempre aprendendo, aos 70, 80, aos 90, aos 100. A vida dá essa oportunidade. Então, eu estou aprendendo a criar esse balanço. Agora, é a intuição que virou um estilo. Você se mostrou bastante emotivo, tá? Sim. E eu queria que você me falasse de emoção. A emoção de ler o personagem quando você recebe, a emoção ao fazer e a emoção ao ver. Você gosta de se ver? Gosto. Então me fala. Da primeira vez, não. Aí na segunda e na terceira, eu vou me acostumando, vou gostando mais. Mas, cara, eu sou muito... a gente trabalha com emoção, cara. É fogo. Eu sou muito emotivo. Você se emociona em cena? Hein? Você emociona em cena? Pô, demais. Eu me emociono vendo Sessão da Tarde. Eu me emociono toda vez que eu vejo uma criança. Eu me emociono conversando com os animais. Eu me emociono conversando com você. Eu choro. É uma coisa que transborda. Isso eu não controlo. Então, quando eu leio um personagem e a emoção vem, é sinal que é isso mesmo. Eu imediatamente já me... Eu detesto ler coisas com as quais eu ainda não estou fechado, vamos chamar assim. Às vezes os caras me mandam um texto para eu ler. E ainda não fechamos, a empresária ainda não negociou. O empresário, eu tenho 2 empresários, um no Brasil e um na Califórnia. E muitas vezes eu recebo textos sem antes negociar com a produção. E muitas vezes, já ao ler o texto, eu já crio aquela... Aí eu já começo a ler, reler, chorar, ver filme, ouvir música, e aquele negócio já começa a fazer parte da minha vida, porque quando eu saio para caminhar, eu saio já ouvindo texto, ouvindo música. E quando a gente não consegue fechar a questão contratual, é muita dor, porque agora há pouco eu fui chamado para fazer um trabalho, essa semana. Trabalho que me interessa muito fazer. Mas não chegamos a um acordo financeiro. E eu conversei com a minha empresária, eu lembrei da história do Nelson Piquet. Eu adoro Fórmula 1. Acompanho a Fórmula 1 desde 1972. Primeira corrida de Fórmula 1 em Interlagos, ainda sem ser parte do Mundial, eu estava lá, moleque. E eu me lembro a história do Nelson Piquet, que depois de fazer a temporada dele na Fórmula 3 inglesa, ele foi convidado para testar o Brabham, com Bernie Ecclestone. E deu show. E o Bernie Ecclestone ofereceu a ele um contrato. O Piquet pegou o contrato, assinou e devolveu para o Bernie. E o Bernie falou assim, você não quer saber quanto você vai ganhar? E ele falou, não, agora não. Agora eu quero andar. Agora, no próximo contrato, nós vamos negociar. Então, estou dizendo isso pelo seguinte, fui chamado agora para fazer um trabalho que eu tinha muito interesse. E nós não fechamos a questão contratual. E hoje, graças a Deus, eu poderia ter dado uma de Nelson Piquet. Eu poderia ter dito assim, eu não quero saber quanto eu vou ganhar, eu quero fazer o personagem. Mas não fiz. E me arrependi. Então, e me emociono falando isso. Você fala de emoção, eu me emociono falando isso, porque também a maturidade traz isso, cara. Eu não preciso mais fazer coisas e personagens que eu não queira. Porque
houve tempo em que eu tinha que fazer personagens que eu não queria, porque eu tinha conta da escola da minha filha, eu tinha que educar as minhas filhas, alimentá-las e tudo. Hoje em dia elas estão crescidas, fazendo o que amam e gostam. Eu ainda ajudo elas, mas elas ganham o dinheirinho delas. Então, hoje eu posso escolher melhor as minhas personagens. Eu posso ser capaz de trabalhar de graça. Eu sou do tablado. Eu não tenho esse problema. Eu trabalho por amor. Eu amo o que eu faço. Então, é uma bênção poder falar e viver isso hoje em dia. E me arrependi de não ter feito esse trabalho agora. Mas eu tenho certeza que o meu telefone a qualquer hora vai tocar de novo. E quando esse cara me chamar de novo para trabalhar, eu vou dizer, amigo, estou dentro. Legal. Para a gente acabar, as duas últimas perguntas, André. Você convive com você se relaciona com os seus personagens? Ou assim, fechou a claquete, você tira a roupa, volta a ser o André? Não, eu convivo com eles. Eu trago eles no meu coração pro resto da minha vida. Mas E de vez em quando eles aparecem. Volta e meia eles aparecem. E volta e meia eu tô fazendo alguma coisa e eu digo assim, olha aí o não sei quem aí, ó, não sei quem lá aí. Isso é genial, cara. Quando a gente pode tirar e colocar máscaras, personas, né? O ator pode ser quem ele quiser. Eu posso ser no teatro, e chamo teatro a arte dramática, quem eu quiser. E é claro que é ótimo. Eu chego em casa e desligo sim da tomada. Mas o que não quer dizer que eu não permita que ele apareça quando eu estiver caminhando e tal. Volta e meia eu me lembro de um texto e começo a falar o texto, me lembrando. Eu trago eles comigo sempre. Pois é. Essas 200 vidas lá que você viveu, não sei quantas, né? Só de teatro você falou que foi quase 100. Você viveu 200 vidas. O que essas 200 vidas fizeram na sua vida? Quem é o André depois de 200 personagens? Eu sou um homem melhor. Eu sou um homem que busco ser um homem bom, ser um homem múltiplo, ter a minha mente cada vez mais aberta, entendendo que eu, em essência, não sou só eu e os meus 200 personagens, que eu, em essência, por imaginação, eu trago a história do mundo. O ator fez o homem feliz? Faz. 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 É só o que me faz feliz. Só existem duas coisas que eu realmente me sinto pleno em felicidade. Primeiro, a saúde, claro, porque sem ela a gente não pode fazer nada. Mas existem duas coisas: estar com as minhas filhas e estar representando. Fora disso, eu espero. André, te agradeço muito. Tem coisa para a gente conversar, mas isso é bom, porque de repente tem uma outra oportunidade, eu te chamo de novo. Com certeza. Muito obrigado pela sua simpatia, pela sua disponibilidade. Um forte abraço para você. Espero que você tenha gostado de bater esse papo. Adorei, adorei. Me chame outras vezes, com certeza. Tá? Tá bom, Obrigado. muito obrigado.